Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a 10ª questão da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2017 para 2018, admissão para o 6º ano. Então, o enunciado diz: 3 irmãos deveriam dividir entre si os biscoitos de uma cesta. Dona Joana, a mãe deles, não lhes disse quantos biscoitos haviam na cesta. Disse apenas que a divisão seria feita pela manhã ao acordarem, conforme a seguinte regra: o primeiro a acordar fica com a metade dos biscoitos, o segundo fica com a terça parte do que restar, o último fica com a quarta parte do que restar. Apesar de acordarem em horários diferentes, cada um dos irmãos acreditou que era o primeiro a acordar e pegou a metade dos biscoitos que achou na cesta. Dessa maneira, o irmão que acordou por último pegou 6 biscoitos. Se tivessem seguido a regra de Dona Joana corretamente, então a gente tem que ver qual dessas opções aqui é verdadeira. Então quer dizer que a Dona Joana, ela fez aqui uma regra, só que na prática cada um pegou a metade do número de biscoitos que viu. Então na prática foi assim. A gente não sabe quantos biscoitos tinha, então a gente chama de x. Então o primeiro pegou a metade, x sobre 2. Se tinha x, ele pegou x sobre 2, sobrou o que? X sobre 2. Então o segundo pegou a metade de x sobre 2, que é x sobre 2 sobre 2, que deu x sobre 4. Se tinha x sobre 2, o segundo pegou x sobre 4, então sobrou o que? X sobre 4. Então o terceiro pegou a metade de x sobre 4, que é x sobre 4 sobre 2, que é x sobre 8. E o enunciado também está falando que o último pegou 6 biscoitos. Então quer dizer que x sobre 8 é igual a 6. Se x sobre 8 é igual a 6, x vai ser o que? 8 vezes 6. Então quer dizer que x vai ser 8 vezes 6, 48. Então a gente já descobriu que o número de biscoitos é 48. Agora, seguindo a regra que a mãe deles tinha feito, o que deveria ter acontecido é isso aqui. O primeiro deveria ter pego o que? Se o total é 48, pegou a metade, 48 sobre 2, 24. O segundo fica com a terça parte do que restar. Tinha 48, ele pegou 24, então ficou 24. Então o segundo vai ficar com a terça parte de 24, 24 sobre 3, que é 8. E o último fica com a quarta parte do que restar. Se tinha 24, ele pegou 8, então quer dizer que ele vai ficar com 24 menos 8 sobre 4. 16 sobre 4, 4. Então isso aqui é o que eles deveriam ter pego. Mas na prática eles pegaram isso aqui. Se o total foi 48 biscoitos, então quer dizer que o primeiro ficou com 48 sobre 2, 24. O segundo ficou com 48 sobre 4, 12. Então isso aqui foi o que eles pegaram na prática, isso aqui foi o que eles deveriam ter pego. Agora vamos ver qual dessas opções aqui é verdadeira. A letra A diz que sobraria um único biscoito na cesta. Então, isso aqui, né, se eles tivessem pego o que a Dona Joana mandou. Então, eles pegaram isso aqui. O total era de 48, então vai sobrar o que? Vai sobrar 48 menos 24 mais 8 mais 4, 48 menos 36, que é 12. Então, a letra A ela é falsa. A B diz que o irmão que acordou por último pegaria 3 biscoitos. Não, ele pegaria 4, então a B também é falsa. A C diz que o segundo a acordar pegaria a terça parte do que pegou. Ele pegaria 8 e ele pegou 12. 8 não é a terça parte de 12, então a C também é falsa. A D diz que o primeiro a acordar pegaria mais biscoitos do que pegou. O primeiro a acordar pegaria 24 e ele pegou 24, então ele pegou a mesma coisa. Então a D é falsa.
A E diz que o último a acordar pegaria menos biscoito do que pegou. Ele pegaria 4. Na verdade ele pegou 6, então realmente ele pegou menos biscoito. Então, a verdadeira aqui é a letra E. Então a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 10 da prova do Colégio Militar de 2017 para 2018. Obrigado, até a próxima aula.